Olha, todo mundo quer achar o melhor preço, não é verdade? Seja na hora de fazer as compras do mês ou de escolher um serviço. Mas como é que a gente faz isso de um jeito rápido, sem cometer erros? Vamos dar uma olhada numa ferramenta super simples do Google Planilhas que resolve exatamente essa questão. A pergunta é bem direta, na verdade. Com tantas opções disponíveis, como é que se identifica a mais barata, a mais vantajosa, sem ter que gastar um tempão nisso? É um desafio bem comum, seja para economizar uma grana ou só para tomar uma decisão mais rápido. Quando a lista é pequenininha assim como essa, é moleza, né? A gente bate o olho e já vê ali R$17,90. A comparação é praticamente instantânea. E quando a comparação aumenta? De repente, procurar o menor valor em cada linha vira um trabalho manual, meio chato e ainda por cima, a chance de errar é grande. É exatamente nessas horas que ter uma ajudinha da tecnologia faz toda a diferença. E a solução? Olha, é bem mais fácil do que parece. Quero apresentar para todo mundo a função mínimo. Ela é uma das ferramentas mais diretas e, sinceramente, mais úteis do Google Planilhas. O que ela faz é muito simples. Ela encontra o menor número. Ponto. A sintaxe é só digitar igual, mínimo, abrir parênteses, e aí é só selecionar os valores, as células ou até um intervalo inteiro. Ela vai olhar tudo e dizer, o menor valor é esse aqui. Bom, então bora ver isso funcionando na prática. Porque na teoria tudo é lindo, né? Mas é no dia a dia, com problemas reais, que a gente vê o verdadeiro poder dessa função. E olha só que maravilha! Com uma única fórmula, igual mínimo B2, B4, a planilha já vasculha todos os preços e aponta o mais barato, R$ 115,50. Acabou aquela história de ficar procurando o menor valor de um em um. E o mais legal é que essa função não serve só para dinheiro, não. A versatilidade dela é o que a torna tão incrível. Ela funciona para qualquer situação em que achar o menor número seja o objetivo, como, por exemplo, o tempo. Pode parecer meio estranho, mas para o Google Planilhas, datas são, no fundo, números. E é por isso que a função mínimo consegue, sem nenhum problema, identificar qual é a data mais antiga, ou seja, a entrega que vai chegar primeiro. Para quem trabalha com logística ou planejamento, isso é uma mão na roda. Certo. Mas e se a nossa lista tiver uma pegadinha? E se no meio dos números aparecer uma célula com texto? Ah, é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes. Esse é um cenário super comum. Quem nunca passou por isso? Como é que a função vai reagir a uma informação tipo esgotado ou indisponível? Entender isso é fundamental para não ter um resultado errado na planilha. Então, aqui está o pulo do gato. Existem duas versões dessa função. A mínimo, que é a que a gente tem usado, foca só nos números. Se ela encontra um texto, ela simplesmente ignora. Já a prima dela, a minimoa, bom, ela tenta incluir tudo na análise. E aí, mora o perigo. Olha só o que a mínimo faz. Ela é inteligente. Ela olha a lista, vê o texto esgotado e pensa, isso não é um número, vou pular. E aí ela compara R$ 55,00 com R$ 52,00 e, corretamente, aponta que o menor preço é 52. Perfeito, né? Agora, olha só o que a mínima faz. Ela pega aquela palavra esgotado e interpreta como se fosse um número 0. O resultado? Ela diz que o menor preço é 0. O que, obviamente, está errado e pode levar a uma decisão completamente furada. Então, muito cuidado ao usar a mínima. Beleza? Agora que a gente já entendeu a teoria e os cuidados que precisa ter, que tal botar a mão na massa? Com alguns passinhos, dá para montar uma ferramenta de comparação super útil. Bom, tudo começa com a organização. Não tem segredo. Uma planilha limpinha, bem estruturada já é meio caminho andado. É só criar as colunas, como no exemplo, e depois preencher com os produtos e os preços. Com a planilha arrumadinha vem a mágica. É só aplicar a fórmula na primeira linha e depois usar o quadradinho azul no canto da célula para arrastar para baixo. O Google Planilhas faz todo o resto do trabalho pesado em segundos. E para quem gosta de deixar a planilha mais, digamos, bonita e fácil de ler, tem uma dica de ouro. Use a formatação condicional para colorir automaticamente a célula com o menor preço. Fica muito mais visual e a decisão sai na hora. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, a função mínimo ignora textos, então é perfeita para comparar preços. A mínimo A transforma texto em 0, então tem que usar com cuidado. E por último, a mínimo é um verdadeiro canivete suíço, útil para muito mais do que só dinheiro. E agora, fica aí uma reflexão. Além de preços e datas, onde mais a busca pelo menor valor poderia simplificar a vida? Pense bem,
o menor tempo para chegar a um lugar, a menor taxa de juros no empréstimo, a menor temperatura registrada. As possibilidades são praticamente infinitas.